Dando sequência à jornada de hoje, passamos agora para o segundo bloco dessa jornada. Então, nós estamos falando sempre sobre as medicinas alternativas, né? Falamos todos os mecanismos possíveis e imagináveis de cura, de busca de curas, né? E estamos falando sobre medicinas alternativas, né? E uma das medicinas alternativas, nós estamos falando sobre homeopatia, né? Sobre medicina vibracional, a medicina das energias, a medicina da acupuntura, né? Falamos sobre vacinas, né? Falamos sobre os princípios da homeopatia, entende? Falamos sobre curas religiosas, como elas podem se processar, entende? Falamos sobre a fé religiosa no poder de cura, isso é científico, que a fé religiosa ajuda na cura de doenças, entende? Falamos sobre tudo isso, e tudo isso está gravado nas minhas jornadas anteriores. Para quem perdeu, elas estão no YouTube. É só você acessar lá, Rui com Y Mercúrio, lá estão todas as minhas jornadas anteriores, que eu falei sobre tudo isso. Falei sobre a medicina vibracional, a medicina das energias, sobre radioterapia, sobre ondas curtas, ultrassom, sobre ressonância magnética, entenderam? Sobre cura quântica. E falei também sobre cura espiritual, teve a ousadia de falar sobre isso, sobre cura espontânea, entende? E estava falando sobre o grande papel que teria que desempenhar, e nem sempre é desempenhado por imposições até sociais ou até financeiras, o papel incrível que teria que ser desenvolvido de um nutricionista, de um nutricionista, ou um nutrólogo, que é o médico que se dedica a esse aspecto da vida, que é a ciência da nutrição, da alimentação, entenderam? Então nós vamos aproveitar essa carona para falar alguma coisa sobre o poder da educação nutricional, que está atrelada ao poder das nossas emoções. Entende? O poder das nossas emoções. Eu sempre repito aqui, nós somos seres emocionais. Não sei se isso é bom ou ruim. É bom quando a emoção é positiva e ajuda na criação da sua felicidade. É ruim quando a emoção é negativa. E, lamentavelmente, nós temos oscilações em nossas emoções. Entende? Nós não podemos ter só emoções positivas. E não podemos ter só emoções negativas. Embora, veja vocês, tem gente que parece que sente prazer no sofrimento, né? Então, isso também que eu vou falar, eu sempre repito isso. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. É aí que encaixa tal fé. Por exemplo, a fé religiosa. Assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Aí que entra a fé religiosa. Entende? Então, nós estamos falando sobre tudo que é possível para um doente, uma vez perdida a sua saúde, como ele pode recuperá-la. E que ele pode esperar de toda essa gama de ferramentas intituladas curativas. Nem todas, né? Nem todas aceitas pela medicina, eleitas pela medicina. Eu já dei um exemplo. Na gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde estudei, não se podia falar em acupuntura. Os professores não aceitavam acupuntura, né? Hoje, a Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas. Entenderam? Então, nem toda verdade será sempre verdade. E nem toda mentira será sempre mentira. Entenderam? Estou falando sobre a nutrição e o papel dos nutricionistas, né? O hipertenso tem que ter uma certa alimentação disciplinada. E não precisa ficar tomando antihipertensivo.
Entende? Não precisa. O diabético pode reduzir a medicação para baixar a glicemia. Ou pode até não precisar dela, dependendo da sua educação alimentar e até da sua educação física, que está atrelada com a sua obesidade. Falamos sobre obesidade. Obesidade pode ser curada com alimentação, com educação alimentar, mas a obesidade precisa também de educação emocional. A grande parte dos obesos tem uma grande ansiedade e eles procuram se acalmar comendo, como a maioria dos fumantes inveterados. Eles procuram fumar para aplacar a sua ansiedade. Entende? Como grande parte dos alcoólatras. Entende? Eles têm o vício do alcoolismo, do etilismo, entende? Como válvula de escape para acalmar a sua ansiedade. Então veja que interessante, né? Eu já disse também, o computador não se emociona. Veja, o computador resolve cada problemão e não se emociona. Mas nós somos seres emocionais. E quando não nos emocionamos, buscamos emoções. Né? O que o torcedor de futebol faz quando vai no campo de futebol? Vai se emocionar. Ou uma emoção gostosa quando o time dele ganha, ou uma emoção miserável quando o time dele perde. Entenderam? O que uma garota faz quando ela vai no show do seu artista predileto? Ela vai se emocionar. Entenderam? Vai se emocionar. Então, nós somos seres emocionais. E posso dizer com certeza, emoções fazem doenças. Emoções curam doenças. Entende? Entenderam? Emoções fazem doenças. Emoções curam doenças. Então, seria muito importante nós, desde os primeiros passos escolares, nós tivéssemos uma matéria chamada Educação Emocional. Quando eu comecei os meus passos nas escolas, tinha uma matéria chamada Educação Física. Tinha um professor de Educação Física, nós fazíamos ginástica, sempre terminava com jogos, né? Basquete, voleibol e outros jogos, entende? Chamava Educação Física. Mas não tenho notícia de que uma escola tenha ensinado educação emocional. Porque se todas as escolas ensinassem educação emocional, as cadeias estariam vazias. Quantos crimes são cometidos no calor das emoções? Entende? E quando há um crime hediondo cometido, o que acontece? A família pede vingança e comete outros crimes hediondos. Entende? Ela está criticando um indivíduo que praticou um crime hediondo e ela pratica outro crime hediondo, igualzinho àquele. Entenderam? Muitas guerras são assim. Entende? Muitas guerras surgem terrorismo e outras coisas. Entende? Como ódio. Entende? Como um ódio recalcado. Ou seja, doença emocional. Doença emocional. Entende? Doença emocional. Então, o obeso precisa de educação nutricional. Claro, vai tomar remédio para emagrecer? Que história é essa? Está errado. Entende? Vai fazer cirurgia bariátrica. Entende? Vai fazer aspiração de gordura, lipoaspiração. Para com isso. Para com isso. Entende? Um nutricionista para você é o remédio ideal. Entende? Mas tem que ter disciplina. Disciplina. A maior parte dos diabéticos são indisciplinados. Por isso, sofrem com a doença chamada diabetes. Entenderam? A doença chamada diabetes. Enfim, nós falamos sobre tudo isso. O que eu quero concluir com tudo isso? Vejam vocês. Eu falei sobre os nossos médicos de plantão. Nós temos 3 médicos de plantão muito eficientes. Um se chama instinto de vida, que eu falei, estou repetindo, e instinto de reprodução. Tem? Todos que pertencem ao reino animal nascem com esses 2 instintos. Instinto de lutar pela vida
e instinto de reprodução, ou seja, gerar filhotes, gerar os filhos. Isso é instintivo, né? O instinto bonito se chama instinto da maternidade. É instintivo. Que as meninas ficam abraçando suas bonecas, seus bonecos. É um instinto maternal que já está gravado nelas, no DNA delas. Entenderam? Entenderam? Então, o instinto é um grande médico de plantão. Entende? Só que o instinto tem um defeito grave. Ou seja, ele não tem censura. Entende? Ele não tem censura. Entende? O leão não come seus filhotes, mas ele come o filhote da zebra. Entenderam? Ele não tem censura. E ele acha que aquilo é natural. Para ele, aquilo é natural. Ele está matando o filhote da zebra, mas para ele aquilo é natural. Ele mata aquele filhote, come e leva os restos para os seus filhotes. Entenderam? É a competição pela sobrevivência das espécies. Né? Entenderam? É a lei da natureza. Não estou aqui para julgar, né? Eu não concordo com essa lei. Mas é a lei da natureza, é essa. Entende? Os mais fortes prevalecendo sempre sobre os mais fracos. Entende? É isso que acontece na sociedade humana. Mesma coisa. Os mais fortes prevalecendo sobre os mais fracos. Né? Entenderam? Os mais ricos sempre são mais poderosos. Os pobres são menos poderosos. É uma lei social, uma lei que existe. Nós não podemos negar que existe essa lei. Não podemos negar que existe a lei da gravidade. Se eu deixar esse martelinho solto, ele vai cair. Ou seja, a lei da gravidade aspirando as coisas para o chão. Entenderam? Essa lei é inexorável. Não posso me livrar dela. Como existe uma lei de mercado chamada lei da oferta e da procura. Né? O que acontece? Quando a oferta de um produto é muito grande, o preço cai. Quando falta um produto desse no mercado, o preço sobe. Ninguém inventou isso. Isso é uma decorrência. O instinto é uma decorrência da natureza do ser humano. Depois falei sobre a homeostase, que é a capacidade do seu corpo de curar doenças. Por exemplo, uma fratura, ela solda, o ortopedista alinha os fragmentos, ou com placa, ou parafuso, ou com gesso, e a natureza solda o osso fraturado. Aquilo é homeostase. Se você corta a pele cicatriza, isso é homeostase. Depois falei sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico, suas defesas naturais, é o terceiro médico de plantão que você tem. Entende? Contra bactérias, vírus, fungos, corpos estranhos ou células cancerosas. Você tem esse mecanismo que te defende contra esses agentes agressores da tua saúde. Entende? Mas não são infalíveis. Como a medicina não é infalível. Entende? Eles não são infalíveis. Os teus médicos de plantão não são infalíveis. E às vezes a doença é devastadora. E aí duas coisas podem acontecer. Você assume uma doença crônica ou então você morre. Porque a doença foi muito grave. Entenderam? Falei sobre tudo isso. Tudo isso está lá gravado nas minhas jornadas no YouTube, se quiserem ver detalhes dessas gravações. Entenderam? Falei também sobre todos os tipos possíveis e imagináveis e como se processa uma cura espiritual e como existe uma cura chamada espontânea, que é o melhor exemplo de cura espiritual. Mas vejam vocês que eu vou falar. Falando sobre tudo isso, vejam vocês o que brota disso tudo. O que brota é o seguinte, meus caros. O que brota é sempre o teu alto poder curativo. Ou seja, o maior aliado dos meus esquemas terapêuticos é o meu doente. Entende? E tem mais. Eu sempre digo assim, o esquema terapêutico é completo quando tem um doente na ponta do triângulo, firmemente disposto a obter cura. Na outra ponta do triângulo tem uma família
que dá suporte logístico, afetivo e muitas vezes até financeiro a esse doente. E na outra ponta do triângulo está um médico que assume, né, assume o desafio de um diagnóstico muito difícil, de um tratamento improvável, mas ele tem que dar alívio a esse doente. Então, em nossas clínicas, meus caros, veja bem, tem 2 princípios que eu acho fundamentais que norteiam nossas clínicas. Primeiro, não valorizamos idade. Não valorizamos idade. Se eu tenho na minha frente um doente se queixando e que veio em busca de alívio, de tratamento, de cura, eu preciso atender esse paciente, os anseios desse paciente. Agora, porque você é velho, você é idoso. O que é isso? Isso é da idade, é assim mesmo. Imagina, não existe isso. Entende? Não existe isso. Tem muitos jovens doentes e muitos idosos gozando de perfeita saúde. Aliás, hoje eu vi uma notícia incrível, né? Uma notícia numa rádio de noticiários, né? Ouvindo no carro, né? Andando de carro pela rua, dirigindo. Eu vi uma notícia incrível, que no Brasil os pacientes idosos aumentaram 54%. Entenderam? Então, a expectativa de vida no Brasil aumentou muito. Entende? Aumentou muito. De 50 pulou para 60, de 60 pulou para 70, de 70 pulando para 80, de 80 está acenando para 90 anos de vida. Daqui a pouco nós estamos com 100 anos de expectativa de vida. Entende? Então, ora, você tem idade. Que negócio é esse? Não, senhor. Entende? Eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. Entende? E na nossa clínica, meus caros, não existe o termo incurável. Não. Nós não estamos, nós estamos dando ênfase. Eu tenho uma doença incurável. Eu falo, não, senhor, você não tem uma doença incurável. Entende? Não põe isso na tua cabeça. Entende? Porque aí você cancela o aspecto mais importante do esquema terapêutico, que é a ânsia, a vontade, a fé que o doente tem em obter a cura. Entenderam? Vou repetir de novo. É uma ladainha. Vou repetir de novo pela sua importância. Assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, você atrai. Não vem com essa. Desgraça pouco é bobagem. Porque vão acontecer mais desgraças. Você está atraindo desgraças. Entenderam? E assim como você acredita, você realiza. É aí que mora a fé. É a crença na obtenção da cura. Isso é a cura espiritual. Ela funciona em cima disso. Assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Então, não existe idade e não existe incurável em nossas clínicas. Não. Isso não é importante. Entende? Não é importante. Entenderam? E outra coisa que eu quero dar muito ênfase é o seguinte. Eu queria falar sobre uma coisa talvez muito importante, né? A ciência médica é uma ciência de possibilidades, não de certezas. Então a ciência médica não é infalível. A psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Por quê? Porque na psiquiatria, os transtornos psiquiátricos, o paciente é um péssimo colaborador na cura de sua doença. Entenderam? O paciente está alienado à sua própria doença. Grande parte dos transtornados mentais diz, eu não tenho nada, não estou doente, eu não sei porque eu estou aqui internado. Entenderam? Ele não tem noção nem da sua doença. Entende? Agora, se você tem uma fé na cura, se você cria a cura, se você, dentro de você, você busca essa cura vai acontecer muito mais facilmente. Isso é um grande apoio que o médico tem quando ele se propõe a curar uma doença difícil, uma doença crônica, entende? Uma doença que impõe um sofrimento muito grande ao paciente. Entenderam? Entenderam? Então, assim, eu tenho uma clínica de dor, meus caras. Entende? Eu convivo com dor. Né? Dor dos outros, não a minha dor. Entende?
Mas eu acabo, né? O médico acaba se envolvendo com isso. Entende? Então, eu tenho esse grande desafio, né? Eu atendo, por exemplo, 5, 6, 7, 8 pessoas no dia, é uma atrás da outra. Me dói isso, me dói aquilo, me dói ali, me dói aqui. Eu preciso resolver. Preciso resolver. E ele já diz assim, não vem com analgésico, não vem com anti-inflamatórios, não vem com relaxante muscular. Eu conheço todos. Não funciona nada. Tomei morfina e não adiantou. Olha só o desafio que eu recebo. Entenderam? Entenderam? Uma clínica de dor, é difícil. Mas não é impossível. Nós conseguimos resultados incríveis. Sem analgésicos, sem anti-inflamatórios. Porque eles já estão cansados disso, entenderam? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico na nossa clínica de dor, sistema músculo-esquelético, né, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor ciática, dor lombar, dor ciática que se irradia nas pernas, ou numa perna ou nas duas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Nós temos uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, Giovanni Gronchi, 1470, São Paulo. Próxima do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. E outra clínica na Avenida Pacaembu, 1024. Próximo do estádio do Pacaembu e do Hospital Samaritano. Telefones de nossas clínicas, comum às duas. 11 3661 4243. Celular de nossas clínicas. 11 9 7082 8015. Celular para emergências. Nossa agenda tem espaços para emergências. Quem tem muita dor tem pressa. Então nós deixamos espaço na agenda para emergências. Quem tem muita dor, ligue para 11 9 3014 8888. Emergências 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenha aproveitado as jornadas de hoje. Também desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.